Esse é o Medcast, o podcast da medicina brasileira. Produzido pelos médicos Daniel Coriolano e Roberto Maranhão, o Bob. Por Núcleo MD Educação Médica. Siga @Daniel Coriolano e @Núcleo MD no Instagram. E aí, MD, tudo bem? Daniel Coriolano aqui e o episódio do Medcast de hoje está imperdível. Convidado, o João Flávio, é médico, historiador e vai trazer pra gente uma correlação do passado com o que a gente está vivendo hoje na pandemia Covid-19. Ele vai falar sobre a gripe espanhola que assolou nosso planeta, o Brasil estava junto também em 1918, 1919. E o que é que aconteceu no passado que está se repetindo agora, no presente? Ou que a gente errou lá no passado que está errando de novo. Com isso, estudando o passado, a gente tem essa possibilidade de ver o que é que a gente pode fazer melhor aqui no presente. Antes de entregar você aqui às mãos do meu amigo João Flávio, eu quero te chamar para clicar nos links que estão juntos à descrição desse episódio, porque nós, do Medcast, estamos concorrendo ao maior prêmio da medicina brasileira, que é o Prêmio Euro. Então, a gente chama você que é médico ou médica com CRM ativo no Brasil para que clique no link premioeuro.com.br, faça um breve cadastro e deixe o seu voto à nossa iniciativa. Com isso, é uma maneira de você patrocinar a Núcleo MD para que sempre a gente consiga produzir bons conteúdos aqui na internet. Seja aqui no Medcast, seja lá no nosso blog educaçãomedica.com.br ou através dos diversos cursos que a gente lança dentro do nosso canal de YouTube, conteúdos abertos em prol do desenvolvimento do médico. Eu conto com o seu voto, é muito importante, a gente está na reta final. Vota na Núcleo MD por uma educação médica em serviço e para a população. Então, João, agora é com você. Bem-vindo ao MD, aproveite todo o conteúdo do Medcast. Olá a todos, olá Daniel Coriolano, muito obrigado pelo convite para participar desse podcast, o Medcast, que é um dos podcasts mais visualizados da área médica, não é? Eu me chamo João Flávio Nogueira, sou médico otorrinolaringologista aqui em Fortaleza, no Ceará, e sou um apaixonado por história também. Me considero inclusive um historiador. A gente tem um canal também de vídeos sobre a história de Fortaleza no YouTube. E é um assunto que muito me fascina, porque a gente, conhecendo a história, pode evitar de cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado. E é impressionante, ou são impressionantes, as semelhanças que há entre essa pandemia do coronavírus, do novo coronavírus, e a pandemia que houve no século passado, em 1918 e 1919, da gripe espanhola. Então, essas similaridades são impressionantes e, inclusive, infelizmente, os mesmos erros cometidos pela humanidade na época que estão, infelizmente, se repetindo agora. Então, há 102 anos, o nosso planeta ele passava pela pandemia da gripe espanhola. Mas não só a pandemia causava problemas na época. Então, a gente tem que lembrar que em 1918... a gente estava no último ano da Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, que redefiniu completamente todos os potenciais bélicos dos países, a forma de fazer batalha, de lutar guerras, de travar guerras. Foi uma guerra em que houve uma mortalidade muito grande. A gente estava na época pós-Revolução Russa, que foi em 1917, em outubro de 1917, e que, na verdade, foi um grande marco também na Europa, principalmente. A gente estava em anos de aparições místicas, aparições de santas, de Nossa Senhora, dessas coisas todas, e dos escombros, das trincheiras que estavam totalmente enlameadas da Primeira Guerra, emergiu uma praga que só era comparável à peste negra medieval. Então, nunca antes na história do planeta uma epidemia tinha se alastrado tão rápido e por uma área tão extensa num curto espaço de tempo. A gripe espanhola, registros históricos falam que ela começou muito provavelmente no dia 4 de março de 1918, no Kansas, nos Estados Unidos. Lá ocorreu o que foi considerado historicamente como o primeiro registro, o primeiro caso daquele que ficou conhecido até erroneamente como gripe espanhola.
Esse local, lá no Kansas, ele era destinado para o treinamento das tropas de soldados americanos para que eles fossem ao front na Primeira Guerra Mundial, nos teatros de guerra da Primeira Guerra Mundial, muito principalmente lá na França, não é? No norte da França. Então, o primeiro diagnóstico conhecido foi desse soldado. E como muitos soldados que eram treinados lá nesse campo de batalha iam para a guerra, logo essa epidemia varreu os soldados e varreu a Europa. Em 6 meses, depois de março, né, ela aportou aqui no Nordeste do Brasil, chegando inclusive em Fortaleza, onde ela fez muitas vítimas e ficou inclusive registrada na arte local, nos livros de óbitos das paróquias das cidades cearenses. É bem interessante, esse registro é bem claro, sabe? E é interessante, na época, na pandemia do novo coronavírus, as cidades que têm os principais aeroportos internacionais, os mais movimentados, foram as cidades mais atingidas, né? Aqui no Brasil, começou por São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Fortaleza. Na época da gripe espanhola também aconteceu isso aí, só que em vez de ser aeroporto, porque não existia uma aviação comercial como a gente tem hoje, foram os portos. Então aquelas cidades cujos portos eram os mais movimentados do Brasil foram as mais afetadas: Recife, Salvador e Rio de Janeiro, que então era a capital do Brasil, não é? Em 1999, uma pesquisa que foi conduzida pelo virologista John Oxford, ele apontou que, na verdade, o possível caso zero teria sido num hospital de guerra de campanha na cidade de Étampes, que fica no extremo norte da França, não é? E isso teria acontecido no inverno de 1917, em dezembro de 1917. O fato é que, historicamente, a gente considera como Kansas tendo sido a origem dessa pandemia, né? E nem por isso a gente chama de gripe americana ou de gripe do Kansas, né? Chama até erroneamente de gripe espanhola. Pois bem, não há estimativas confiáveis, mas se a gente for pesquisar na internet ou nos livros históricos de diferentes fontes, a gente tem em torno de 20 a 40 milhões de mortos somente em 1918, chegando a 50 ou até 100 milhões de mortos em algumas fontes, um pouco mais de 2 anos depois. Para a gente ter uma ideia, uma dimensão do que isso significa, a Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, como eu já falei, que terminou em 1918 e redefiniu tecnologia bélica, estratégia de luta, padrão de mortandade em combate, tem um número de cadáveres estimado entre 10 a 20 milhões de pessoas em 4 anos. E a gripe espanhola em torno de 50 a 100 milhões de pessoas em 2 anos. Então, e diferentemente do novo coronavírus, a gripe espanhola ela tinha como principais vítimas jovens, saudáveis, adultos e que não tinham nenhum tipo de doença pré-existente, pelo menos não que se sabia, né? Porque naquela época você não tinha também tantos diagnósticos quanto a gente tem hoje, né? Não eram as crianças, nem eram os idosos, normalmente os mais vulneráveis. E ela fez, a gripe espanhola, muitos mortos, inclusive famosos no Brasil. E dentre eles está o ex-presidente da República, o Rodrigues Alves. Rodrigues Alves tem uma história bem interessante dele, porque ele foi o primeiro presidente negro do Brasil, isso no século passado. Ele tinha sido eleito em 1º de março de 1918 para o seu segundo mandato de presidente da República. O primeiro mandato dele, naquela época, não tinha reeleição, né? Então, o primeiro mandato dele havia sido de 1902 a 1906. Então, ele tinha sido reeleito em 1918, né? Mas antes da posse, que seria em 15 de novembro, ele contraiu a doença. No lugar dele, o presidente da época era o Venceslau Braz. Então, quando o Venceslau Braz saiu, no lugar do Venceslau Braz, tomou posse o vice-presidente eleito, que era o Delfim Moreira. Mas o Rodrigues Alves, que tinha sido presidente eleito, acabou falecendo, morrendo no dia 16 de janeiro de 1919, sem ter assumido o cargo de qualquer maneira. Então, segundo a Constituição, a regra da época, teria que haver uma nova eleição. Então, houve uma nova eleição porque a vacância do cargo tinha ocorrido antes da metade do mandato. Na verdade, ele não tinha nem assumido, não é? Mas não foi só a política brasileira que foi afetada, não. Líderes e celebridades pelo mundo todo foram acometidos. Dentre eles, um dos mais famosos foi o rei Afonso XIII da Espanha.
Como naquela época a Primeira Guerra Mundial estava acontecendo e muitos países estavam envolvidos, a Espanha não era um desses países envolvidos na Primeira Guerra, no confronto, mas a França, a Alemanha, a Inglaterra estavam envolvidos no confronto, havia uma censura nos jornais da época nesses países. E até para não diminuir a moral dos soldados, a imprensa desses países que estavam envolvidos diretamente no confronto não divulgava o número de mortos dessa pandemia, não divulgava nem sequer que havia uma pandemia. Mas na Espanha, como o país não estava envolvido no confronto, e como a imprensa era uma imprensa sem censura, uma imprensa mais livre, então os jornais espanhóis começaram a mostrar os primeiros casos da Espanha e tal, e o rei Afonso XIII da Espanha foi um dos acometidos. Então talvez por isso o nome, a gripe espanhola, que ficou historicamente eternizado como o nome da pandemia que houve na época, né? Pois bem, o rei espanhol ele sobreviveu à doença, mas outras celebridades mundiais também tiveram a espanhola, como era chamado, e escaparam, como o escritor Franz Kafka, que foi um dos maiores escritores de todos os tempos, né? E é interessante, já pensou, naquela época que ele teve a doença, algumas das obras-primas dele ainda estavam sendo escritas, né? Não tinha escrito muitas coisas. O Walt Disney também foi contagiado. E ele foi contagiado uma década antes de criar o Mickey Mouse. Então já pensou, se ele tivesse morrido, a gente não teria o Mickey Mouse, não teria a Disney como a gente tem hoje, né? Uma das lendas do cinema, a atriz sueca Greta Garbo, também teve a doença na adolescência. O Franklin Delano Roosevelt, que tinha poliomielite e que seria o presidente americano que conduziria os Estados Unidos ao longo da Grande Depressão e da Segunda Guerra Mundial, também foi outra pessoa que foi acometido. Na época ele era secretário assistente da Marinha. E na época, quem era o presidente americano, em 1918, era o Woodrow Wilson. E ele teve a doença, a gripe espanhola, enquanto ele estava participando das negociações de paz ao final da Primeira Guerra Mundial, né? Aquele famoso Tratado de Versalhes. Ele defendia, o Woodrow Wilson, o presidente americano, um acordo mais igualitário, menos rígido para a Alemanha, mas ele teve um envolvimento nas conversas muito prejudicado. Talvez não fosse pela doença, ele tivesse influenciado esses teores menos rígidos, menos duros do Tratado de Versalhes. Os duros termos que foram impostos à derrotada Alemanha fizeram com que o país mergulhasse numa grave convulsão econômica, social, política. A inflação era tanta na Alemanha, na época do pós-guerra, né, da República de Weimar, que você tinha o pão mudando de preço a cada hora, né? Então, esses duros termos, essa recessão que houve na Alemanha, isso acabou criando um ambiente muito favorável para a ascensão de regimes mais totalitários, como o nazismo e a eclosão da Segunda Guerra Mundial num futuro não tão distante, né? Então isso aí é uma coisa bem interessante que a gente tem que também ficar atento para que no futuro, depois da pandemia do novo coronavírus, não haja regimes ditatoriais ou não haja ambientes propícios de crise econômica, social, política, para que regimes totalitários assumam, não é? Então, na época, em 1918 e 19, se estima que 1/5 da população mundial tenha sido infectado pela gripe espanhola. A Primeira Guerra, como eu já falei, que reuniu exércitos de todos os continentes, né? Inclusive o Brasil participou da Primeira Guerra Mundial, ela criou essas condições ideais para a propagação muito rápida e sem precedentes dessa doença. Claro que na história humana houve epidemias que antes atingiram praticamente todo o mundo, como por exemplo o cólera, a tuberculose, a malária. Porém, essas pandemias, essas epidemias, essas doenças, elas levavam séculos ou até mesmo milênios para que se espalhassem por todo o planeta. A peste negra, por exemplo, ela já atingia o Oriente e no intervalo de 4 anos ela foi começar a se alastrar pela Europa sem todavia ter tido um caráter global, né? A gripe espanhola chegou ao Brasil, como eu falei, 6 meses depois, lá do Kansas, em setembro de 1918, quando o navio inglês Demerara, que estava vindo de Lisboa, passou pelos portos de Recife, Salvador e Rio de Janeiro. No dia 23 de setembro,
surgiu a notícia na imprensa brasileira, né, que 55, na verdade, marinheiros brasileiros estavam acometidos por uma dengue ou uma espécie de tifo. Isso aí tem nos jornais da época mesmo, no porto de Dakar. Esses marinheiros do Brasil, eles foram para a guerra e estavam nessas operações de guerra na costa da África, não é? Então, esse contágio desses marinheiros, associado aos passageiros do Demerara, que não fizeram quarentena, levou a epidemia a se espalhar, principalmente por essas regiões portuárias. Então, em poucas semanas, surgiram novos casos em outras cidades do Nordeste e até em São Paulo, que não tem porto, fica mais no interior do país, né? Em Fortaleza, a doença chegou no dia 28 de setembro. E isso é bem interessante porque a gente tem bem marcado nos jornais da época e nos livros de óbitos das paróquias das principais cidades do estado do Ceará. Então, a doença chegou aqui também trazida por um barco, né? Era o Vapor Ceará, da Companhia Lloyd Brasileiro. E essa embarcação ela fazia aquela navegação de cabotagem, indo de cidade em cidade, e vinha justamente do Recife, onde a epidemia tinha acabado de chegar. Num primeiro momento, e é muito interessante isso, assim como hoje na pandemia do coronavírus, né, quando começou a surgir, isso nunca vai chegar aqui no Brasil, tal. Então, no primeiro momento que a gripe espanhola chegou em Fortaleza, houve dúvidas na imprensa, e principalmente no governo, nos governantes locais, sobre se a doença realmente iria chegar ou se tinha chegado aqui no Brasil. A estrutura de saúde pública era muito precária e a vigilância sanitária na época não existia, tá? Então a realidade se impôs de uma forma bem dura, bem rápida e bem brusca mesmo, né? Muitos começaram a falecer, muitas pessoas começaram a falecer e a forma de lidar com esses cadáveres, com esses corpos, até porque eram muitos, era igualmente aterradora, né? Então, o Nelson Rodrigues, aquele dramaturgo também, torcedor do Fluminense, gostava de futebol, ele sobreviveu à pandemia e vivenciou a pandemia da gripe espanhola e escreveu muitas coisas interessantes, como, por exemplo, esse texto que eu vou recitar agora, sobre como eles lidavam com os corpos na época do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Então, abre aspas para o Nelson Rodrigues. Vinha um caminhão de limpeza pública e ia recolhendo e empilhando os defuntos. Mas nem só os mortos eram assim apanhados no caminho. Muitos ainda viviam, mas nem a família, nem os coveiros, nem ninguém tinha paciência. Ia alguém para o portão da casa e gritava para a carroça de lixo: "Olha, aqui tem um, aqui tem um." Então a carroça, o caminhão paravam. O cadáver era atirado em cima dos outros, ninguém chorando, ninguém. Então, isso escreveu Nelson Rodrigues em 1918 nos seus relatos sobre a espanhola aqui no Brasil. No nosso país, se estima que entre 30 a 35 mil pessoas morreram nesses 2 anos, em 1918 e 1919. Um outro dramaturgo, que também era advogado, o cearense Carlos Torres Câmara, que hoje é inclusive nome de rua aqui em Fortaleza, ele contou detalhadamente a chegada da doença ao sertão. Ele, na época, trabalhava na estrada de ferro de Baturité, que era a principal ligação de Fortaleza com algumas cidades do interior do estado, que fazia esse transporte de materiais, de algodão principalmente, para ser exportado pelo porto de Fortaleza. Então, a doença chegou inicialmente pelo porto, em Fortaleza, mas acabou sendo transportada justamente, primariamente, por essas cidades que ficavam às margens da estrada de ferro de Baturité. Então, na peça de estreia dele, do Carlos Torres Câmara, que se chama A Bailarina, que era o apelido que a doença ganhou no sertão do Brasil, ele falou justamente sobre a gripe espanhola. Então, abre aspas agora para o Carlos Torres Câmara, diz assim: "A bailarina é espanhola. Ela veio lá da Europa, atravessou os mares, chegou ao Rio e tem percorrido o país inteiro, de um a outro extremo, fazendo um salseiro dos 1000 diabos. Meteu gente no buraco para burro." Então, bailarina, bailearina, gripe espanhola, influenza, gripe influenza,
Tudo isso eram os nomes, todos esses eram os nomes como era registrada a doença, principalmente pelos padres católicos, nos livros de óbitos das paróquias aqui do estado do Ceará, né? Então, se a pessoa morria para ser enterrada no cemitério, e a maioria dos cemitérios naquela época, eles eram pertencentes às paróquias católicas, então o padre ele tinha que anotar a causa-morte. Isso aí a gente tem bem documentado a quantidade de pessoas que morreu justamente com essas possíveis causas, né? E é justamente através desses livros que a gente tem anotado bem claramente o início da pandemia aqui em Fortaleza e em alguns municípios do interior do estado, que eram escolhidos ao acaso pela doença, né? Os mais comuns eram aqueles que estavam à beira da estrada de ferro de Baturité, mas a gente tem bem documentada a morte em Fortaleza, em Redenção, em Vaze Alegre, em Milagres, em Maranguape, em Lavras da Mangabeira, Cascavel, Barbalha, Aquiraz. E se admite até hoje que houve um segundo pico da doença em 1919, né? Então, o vírus se alastrou rapidamente, inclusive por esse ambiente quente e seco do sertão, fazendo vítimas de todas as idades, classes sociais e de cor. E foi interessante também porque nos jornais da época, e a gente tem esse acesso aos jornais da época por conta da internet hoje, a gente viu os mesmos questionamentos. Quando estava vindo a doença, o pessoal, não, o calor vai matar a doença, a baixa umidade do sertão vai matar o vírus não vai conseguir sobreviver. Então, as mesmas coisas que a gente viu agora com o novo coronavírus, com as pessoas dizendo que esse vírus não ia suportar o calor do Ceará e tal, e como a gente viu que não aconteceu, né? Então, o Carlos Câmara escreveu mais um trecho do romance dele, era bem interessante, porque ele diz assim, abre aspas para o Carlos Câmara, diz, pois a bailarina, senhores, é como eles, ela é transformista, toma os mais variados aspectos, atuando ao mesmo tempo de diferentes modos e em órgãos diversos do aparelho humano. Aparece com dores de cabeça, dores nas cadeiras, nas bochechas, na nuca, em todas as partes do corpo, enfim. Vem quase sempre acompanhada de uma febre que varia de 80 a 90 graus abaixo de zero. Então, você vê como era interessante também, e igualmente a pandemia do novo coronavírus, a gripe espanhola ela tinha muitos sintomas distintos, né? Não era aquela coisa clássica de uma síndrome gripal, tinha pacientes que se apresentavam com febre, tinham pacientes que se apresentavam com dor de cabeça, não era aquela coisa clássica de uma febre, né? E ele ainda diz mais, o Carlos Câmara, o cearense dramaturgo, que é nome de rua hoje aqui em Fortaleza, abre aspas para ele, a bailarina foi a pior epidemia que já assolou o mundo. Basta saber, senhores, que ela fez os fortes ficarem fracos, meteu os fracos no buraco e encheu os hospícios de doido. Tenho dito, Carlos Torres Câmara. Então, bem interessante essas comparações, né? Então, a gripe espanhola, como eu já tinha falado, ela varreu o mundo como ondas. Se considera que houve 3 picos, né? O primeiro pico, que foi de 1918, e as duas ondas subsequentes, que foram em 1919. A segunda onda tendo sido a mais fatal. O primeiro ciclo foi por volta de agosto, a primeira onda lá na Europa, agosto de 1918. Ela surgiu em março, né? E a primeira onda forte foi em agosto de 1918. Mas essa onda ficou praticamente restrita à Europa e aos Estados Unidos e foi menos severa. Mas com a chegada do outono no hemisfério norte, a partir de setembro, aí ela se alastrou por todo o planeta, inclusive chegou aqui no Brasil em setembro, né? Na cidade do Recife. E essa foi a etapa, o pico de maior gravidade, a maior quantidade de mortos, né? Então, foi nesse momento que a gripe chegou aqui no Brasil, justamente nessa segunda onda, nesse segundo ciclo, que foi do inverno de 1918, né? Mais ou menos assim, setembro, outubro, novembro, até o começo de 1919. A partir de fevereiro começou a última onda, a terceira onda, que durou até 1920. Atualmente, em 2020, na verdade, a gente está vivendo uma outra pandemia, né? A pandemia do coronavírus, inclusive, que já foi decretada pela OMS, né? Só que a gente hoje vive num mundo um pouco diferente. É um mundo mais conectado, em que as informações, e aí a gente tem que ver que informações sérias ou não, verdadeiras ou não, elas literalmente viralizam. Então, a gente
nós todos, a gente tem que ter cuidado, sabe, com essas informações. A gente vive numa era de muita informação, a gente é bombardeado por informações diretas, sob pena de a gente repetir os mesmos erros do passado. O que a gente sabe até agora é que esse novo coronavírus ele tem uma taxa de infectividade muito, mas muito alta. Então, muitas pessoas podem ser infectadas e podem transmitir a doença ao mesmo tempo. E isso é muito maior do que o de uma gripe comum. Então, hoje, e eu estou falando hoje no dia 7 de maio de 2020, não temos uma vacina que sirva para essa doença. E a gente também não tem um tratamento, um medicamento que seja completamente eficaz. As taxas de mortalidade, principalmente em crianças e adultos, elas parecem ser baixas, mas as taxas de mortalidade entre os idosos, aquelas pessoas acima de 60, em especial acima dos 70 e 80 anos, e naquelas pessoas de grupos de risco, por exemplo, diabéticos, pessoas com outras doenças crônicas, elas parecem ser muito altas. Então, pela epidemiologia do comportamento desse vírus, a gente sabe que a maioria das pessoas infectadas ela vai desenvolver sintomas leves, como os de uma gripe comum. Ou seja, a maior parte das pessoas vai conseguir sobreviver a essa pandemia sem maiores problemas. E isso é diferente da gripe espanhola, que afetava justamente as pessoas mais jovens e mais saudáveis. A maioria das pessoas, agora com o novo coronavírus, vai ser curada espontaneamente da doença, inclusive com os anticorpos que parecem ter um efeito duradouro, né? E essas pessoas vão basicamente precisar de medidas básicas, hidratação e repouso. Mas a gente sabe, pelos dados mundiais e pelos dados que a gente tem aqui no Brasil, que não são muito confiáveis aqui os do Brasil, que em torno de 10% das pessoas contaminadas, elas podem complicar e podem necessitar de tratamentos mais intensivos e invasivos, como aqueles praticados nas unidades de terapia intensiva nas UTIs. Então, quanto maior o número de pessoas infectadas, maiores serão os números de pacientes com potenciais complicações, né? É matemático isso. E a grande verdade é que se tivermos muitos infectados, nós teremos muitos pacientes com complicações, especialmente os idosos e outras pessoas de grupos de risco, pessoas com doenças crônicas, imunodeprimidos, como eu já falei. E a verdade é essa, não tem leitos disponíveis, nem na rede pública, tampouco na rede privada para dar conta de todos esses casos se acontecerem de uma forma simultânea. E quando isso acontece, esse colapso no sistema que muitos falam, muitas pessoas podem morrer. Inclusive aquelas pessoas que nem têm coronavírus, ou até aquelas pessoas que já tiveram coronavírus e se acham protegidas. Por quê? Essas pessoas, se têm um trauma, se têm uma fratura, às vezes vão procurar o hospital, mas o hospital vai estar superlotado e não vai conseguir atender essas pessoas que já tenham pego o coronavírus, já tenham imunidade contra o coronavírus, mas que têm, Deus o livre, um infarto ou têm um AVC. Né? Então, as medidas de contenção social são muito importantes e são as que até hoje, até o momento, parecem ser as mais efetivas, assim como foram as medidas que foram adotadas em 1918. É muito interessante porque na época também se questionou se a quarentena funcionava realmente, se a quarentena não iria destruir a economia ou como ficariam os mais pobres. O governo teve que intervir também ajudando, dando dinheiro para os mais pobres, justamente para eles terem uma renda mínima. Então isso foi muito interessante e essas mesmas discussões que a gente tem hoje, a gente teve também naquela época. Houve até inclusive uma bênção papal, como houve a bênção do Papa Francisco, agora filmada, ele sozinho na Praça de São Pedro, lá no Vaticano. Foi muito interessante e são comparações e similaridades muito, às vezes, muito impressionantes, né? Então, a higienização, principalmente das mãos, evitar aglomerações, usar materiais de proteção, máscaras principalmente, são as medidas que são as mais efetivas e eficazes na contenção do coronavírus. A gente viu que os países que fizeram isso, conseguiram fazer, eles conseguiram controlar e não sobrecarregar os seus sistemas de saúde, muitas vezes muito melhores que o nosso próprio sistema de saúde, né? Então, isso é um momento para que a população tenha calma, não crie pânico, porque a gente vai conseguir vencer isso. E é interessante
porque nessa época que a gente está questionando muito a quarentena, ou que está questionando muito se devemos voltar às atividades ou não, e justamente numa época que a gente tem um maior número de casos, tem uma história muito interessante, verídica, que aconteceu justamente na gripe espanhola, que foi a da cidade de São Francisco. Então, como eu já falei para vocês, da gripe espanhola de 1918 e 1919, a gente consegue entender muito bem o que aconteceu lá, e a gente pode aprender com o passado ou não. Então, as condições na época, né, de 1918 e 1919, porque quando a gente pede para a pessoa ficar em casa hoje você tem internet, você tem televisão, male-male, né, você tem uma geladeira em casa que pode estocar algum tipo de comida, de material, você tem as facilidades, entre aspas, desse mundo moderno que a gente vive, o que não tinha em 1918, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha geladeira, né? Então era um mundo completamente diferente. Os hospitais da época não tinham os equipamentos que a gente tem hoje, não havia antibióticos porque não existiam antibióticos mesmo, né? E nem equipamentos como os respiradores que estão falados hoje em dia, né? Nas casas das pessoas não havia televisão, não havia rádio, não havia internet, né? Então as primeiras geladeiras por aqui no Brasil, elas só foram chegar na década de 1930, 1940, com aquela famosa marca Frigidaire, né? E as notícias e as informações corriam muito mais lentas do que o que a gente tem hoje em dia, que a informação é quase instantânea, né? A internet, pelos grupos de WhatsApp. Eu até brinco que hoje em dia há o curso de achismo empírico da WhatsApp University, né? Da Universidade do WhatsApp, em que muitas pessoas são médicos, são advogados, são engenheiros, são epidemiologistas, todos baseados nas informações e nos cursos rápidos que eles acabaram fazendo no WhatsApp, né? Então, as condições não eram as mesmas, né? Como é evidente. Então, uma das medidas implementadas na época, e foi a medida em 1918 e 1919 que talvez mais tenha salvo vidas, foi justamente a quarentena. Então, esse isolamento social com as pessoas em casa, ele salvou muitas vidas, como a gente viu nos números da época. Se não houvesse a quarentena, estimativas são de que haveria 300 milhões de mortos. A gente ouve em torno de 100 milhões, com estimativas mais pessimistas, mas que seriam 300 milhões, ou seja, 3 vezes mais. Mas também a quarentena causou muitos problemas econômicos, sociais, psicológicos. A gente sabe, a gente viu na época que aquelas cidades que decretaram as quarentenas mais precoces foram as cidades que mais se recuperaram melhor do ponto de vista econômico. Mas houve muitos problemas, isso aí é inegável. Econômicos, sociais e problemas psicológicos mesmo das pessoas ficando em casa sem ter o que fazer, né? Então não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha trabalho, não tinha geladeira, não podia conversar com outras pessoas que forem fora do seu círculo familiar. Então o tédio e muitas vezes as necessidades provocadas pelo confinamento eram indiscutivelmente maiores do que hoje, não é? Então no início, lá em São Francisco, com as mortes, as pessoas até aceitaram a quarentena simplesmente por medo. Então, foi como aconteceu aqui. Quando houve o primeiro caso aqui no Ceará, que houve as medidas de restrição social, você saía nas ruas, estava tudo vazio, né? E com o passar do tempo, isso aí as pessoas foram relaxando. Como aconteceu também em São Francisco na época. As pessoas foram ficando fartas dessa medida, ou dessas medidas, foram tendo as suas necessidades, tendo que trabalhar e acabaram saindo às ruas. Na época, o governo de São Francisco tinha instalado umas sirenes, que quando elas fossem tocadas, sinalizariam o final da quarentena. Não tinha rádio, né, na época, então tinha umas sirenes colocadas nos locais estratégicos lá de São Francisco. Mas a pressão popular, a pressão dos empresários e a pressão de próprios setores do governo foi tamanha que no meio-dia do dia 21 de novembro de 1918, ou seja, no auge da segunda onda, em São Francisco, nos Estados Unidos, soaram as sirenes. Então, finalmente, o confinamento tinha acabado e tal. E naquele ano, 1918, tinha sido muito duro, né? Tinha a Primeira Guerra Mundial, houve muitos mortos de soldados americanos. A Primeira Guerra Mundial tinha terminado fazia somente 10 dias e o povo sequer tinha saído às ruas para festejar, mas finalmente tinha tocado aquela abençoada, como o pessoal falou na época, sirene, né? Então o povo saiu de rompante para as ruas, sem medo, como se a doença tivesse sido miraculosamente e por decreto exterminada. Restaurantes e bares encheram-se de gente, as máscaras foram lançadas para o lixo e a euforia era total. Teatros cheios, ruas apinhadas de carros e de gente. As autoridades de saúde acreditavam que a situação estava totalmente controlada.
Mas aí o que foi que aconteceu em seguida? O que foi que aconteceu? Bastaram algumas semanas para a cidade estar novamente lotada, cheia de doentes, como escreveram os jornais da época. Houve, aqui entre aspas para o Chronicle Herald lá de São Francisco, né? Houve uma subida em flecha de novos infectados, né? Aí, quando as autoridades tentaram reativar as medidas obrigatórias de quarentena ou de uso de máscaras, a população resistiu. Então, houve protestos, foi criada inclusive uma liga anti-máscara e houve muitas campanhas contra justamente essas medidas, inclusive com carreatas. Na época já havia carros, né? Então, a população, farta de estar em casa, recusava-se a regressar ao confinamento. Resultado, São Francisco foi a cidade mais atingida pela pandemia em todos os Estados Unidos, com estimativas de 45 mil infectados e mais de 3 mil mortos. Mais de 100 anos depois, ou seja, agora, é notável concluir que pouco mudou na reação a um surto viral altamente contagioso, né? A humanidade, a gente segue tendo os mesmos hábitos sociais. O ser humano é um ser social e principalmente a gente aqui no Brasil gosta de estar conversando com as pessoas, de estar abraçando as pessoas, de estar beijando as pessoas, né? Então hoje a gente sabe que o vírus influenza que causou a gripe espanhola, ele circulou fortemente durante 2 anos e teve 3 ondas, sendo a segunda mais fatal, como eu falei. E a gente vê que, felizmente ou infelizmente, a história está se repetindo. Mas a gente ainda tem tempo para usar os exemplos do passado para evitar uma catástrofe maior. A primeira coisa que a gente tem que fazer, na minha opinião, é perceber que não vai haver um botão de ligar e desligar, que se pode pressionar e instantaneamente ter a vida normal, entre aspas, que a gente levava antes. Isso é uma coisa que não vai mais acontecer, pelo menos por algum tempo. E isso a gente tem que ter em mente, até para não se frustrar ou criar falsas expectativas. Tudo isso, todas essas medidas de quarentena, de isolamento social, tem sido muito duro para muitos, em especial para as pessoas mais pobres e mais necessitadas. Mas nós temos que resistir. Essas atitudes de tudo ou nada, libera tudo, libera nada e tal, uma coisa é certa, essas atitudes só prejudicam, porque depois que a gente sair do confinamento, se a gente precisar voltar porque o número de mortos aumentou, será muito mais difícil. E isso é muito importante, sabe? Então, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Gostei muito de falar. A história é um tema que, como vocês viram, me fascina. E bom dia para vocês. Se protejam quem for trabalhar, quem tiver que trabalhar, mas se não precisar trabalhar, se não fazer parte de uma atividade necessária, fiquem em casa. Essa é a minha mensagem. Isso vai passar e a humanidade, como venceu em 1918, vai mais uma vez vencer em 2020. Isso é um spoiler que eu já estou dando do futuro e não se preocupem, a gente vai vencer. Então, muito obrigado, pessoal. Obrigado por acessar o Medcast. Para você ter acesso à comunidade fechada do podcast e ainda ter acesso a web-aulas, e-books, mini-cursos, conteúdos complementares aos episódios publicados por aqui, faça parte do Medcast Premium. O link para acessar e ativar o seu período gratuito está junto à descrição desse episódio.